tempo de estudo, de louvor a Deus, curvando a nossa cabeça e o nosso coração diante do nosso Redentor e Rei. Você faça a sua oração diante do Senhor nesse momento. Apresente sua vida, sua mente, o seu coração. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos imensamente o teu santo nome, agradecemos a tua bondade, Senhor, agradecemos pela vida que o Senhor bondosamente nos deu hoje, Senhor, que nós desfrutamos, ó Deus, do teu cuidado, desfrutamos da tua presença, do teu companheirismo, ó Deus amado. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela conquista que o Senhor teve da nossa salvação na cruz do Calvário, Senhor, e por conta desse sacrifício perfeito, único, suficiente, para que nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, em dias como este, Senhor, para cultuar a Ti, para render a Ti louvores, para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, ó Deus amado, e também em um diálogo, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas santas instruções. E nós pedimos que o Senhor venha aclarar, Senhor, as nossas mentes, aclarar, Senhor Deus amado, o nosso entendimento, para que a Tua santa palavra, ó Deus, possa nos instruir, possamos entendê-la, ó Pai, perfeitamente. Ó Deus, obrigado por nos conduzir até esse lugar de adoração, e pedimos para que o Senhor traga também os nossos irmãos que estão a caminho da Tua casa, Senhor, também em segurança, para que eles possam, ó Deus, juntamente conosco, render graças a Ti, louvores a Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor, amém. Vamos, queridos, abrir então as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Verso 7 ao verso 12. Diz a palavra do Senhor, vamos ler em bom som, todos juntos. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abri-se-lhe-á. Todos encontraram o texto? É Mateus, tá? Desculpem. Mateus capítulo 7, tá bom? Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Vamos de novo, queridos, então. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e de aniversário da igreja, dos 120 anos, que o Senhor nos deu a graça de sermos profundamente abençoados nesse fim de semana, uma oração de gratidão e também orando pela igreja, Paulinha, oração pela igreja, pelos projetos, pelo conselho, pelas sociedades internas, tá bom? Vamos, irmãos, então orar por esses dois motivos. Eu quero pedir para que o Guilardo e a irmã Paola estejam aqui na frente orando. E ore ao Senhor também. Presente diante de Deus os nossos enfermos, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, primeiramente por estarmos aqui com saúde, em segurança, Senhor. E te pedimos, Senhor, que nos abençoe toda a nossa caminhada aqui na terra, Senhor. Te pedimos que abençoe as famílias, Senhor, que essas famílias possam ser abençoadas por Ti, com muita saúde, com alegria, e felizes daquelas famílias, Senhor, que têm a Ti como escudo, como alvo, Senhor. Que as nossas famílias possam dedicar-se a Te conhecer, Senhor, melhor, a Te louvar, a Te agradecer sempre por tudo que acontece com a gente, Senhor. Senhor, te pedimos também que as famílias que passam por algum problema, Senhor, que abençoe essas famílias, que tragam tranquilidade, sabedoria, para lidar com todos os problemas que eles têm, Senhor, que são normais em cada família, Senhor, mas tenho certeza que com a Tua graça a gente pode ter uma vida melhor, mais saudável,
e feliz sempre ao teu lado, Senhor. Obrigado, portanto, nos abençoa sempre. Amém. Santo Deus, ainda na tua presença, eu venho, Senhor, te render graças, Pai, pelos momentos que a tua igreja teve nesse final de semana, com a conferência, tendo pessoas tão capacitadas para trazer a tua palavra aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, porque várias pessoas vieram, pessoas de outras igrejas, visitantes, e puderam escutar o teu evangelho, e nós te louvamos por isso. E te agradecemos também pelo privilégio de poder ver a tua igreja completar 120 anos, Senhor. Que momento especial nós tivemos. E nós te louvamos por isso, pela liderança dessa igreja, por cada membro. E que o Senhor possa estar, ó Deus, a continuar a derramar sobre a tua casa, sobre o teu povo, das tuas mais ricas bênçãos, meu Pai. Que o Senhor possa estar dirigindo, ó Deus, os líderes dessa igreja, os pastores, presbíteros, diáconos, a liderança das forças de integração, dos ministérios, para que eles, te buscando, ó Deus, consigam dirigir, Senhor, esta igreja da maneira que o Senhor quer, e sendo bênção, Senhor, para o povo que aqui congrega, e que o teu povo, Senhor, cada filho teu, a cada dia mais, possa te buscar, possa se dedicar ao serviço, e que nós, Senhor, possamos caminhar, Senhor, nesse mundo, confiando no Senhor, confiando na tua palavra, até o dia que o Senhor voltar, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Há sempre um convite para louvar ao Senhor, nosso Redentor, né? Sempre nós temos sempre motivos para cantar ao Senhor, para celebrar o seu nome. E essa canção é um convite. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos louvar, celebrando o nome do nosso Redentor. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Aleluia, vem louvar, vem louvar. Sim, Vem louvar, vem louvar. sim, Vem louvar no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Sim, Nós cantamos. Vem louvar. Vem louvar. Sim, Vem louvar. Amém, Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor, render glórias a Ti,
declarando que o Senhor é digno de glória, Senhor, de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração seja apenas uma expressão, Senhor, apenas uma expressão de muita gratidão a Ti, Senhor. Digno de glória, nós cantamos, e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além digno de glória, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, porque grande nós cantamos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Senhor. nós cantamos isso, Senhor, que seja um louvor sincero do nosso coração e pedimos, Senhor, venha continuar ministrando na nossa vida por meio das Tuas santas instruções nesse momento, em nome de Cristo, amém, amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Reverendo Ronaldo. Boa noite, meus irmãos. Acho que é um pouquinho alto. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nós. Nós paramos na última semana na justificação, né? Falando como se dá a justificação. O que é que nos justifica para podermos entrar no céu do Senhor, para experimentarmos a salvação do Senhor. Nós estudamos o parágrafo 1, parágrafo 2 e hoje nós vamos dar continuidade no parágrafo 3, que diz assim: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Então, o que
a Confissão de Fé de Westminster, nesse parágrafo especificamente está falando, é de que Cristo foi Ele que pagou o preço, foi Ele que nos justificou e fez isso em obediência ao Pai e pagou plenamente a nossa dívida. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente compreender quando o texto fala assim que Ele pagou plenamente, no sentido de que não faltou alguma coisa para a gente pagar, ou o que Ele fez foi incompleto. Por exemplo, acontece muitas vezes da gente cometer algum pecado e a gente ora e pede perdão para Deus, perdão pelos nossos pecados ou por aquele erro que você cometeu, um erro que te entristece, um erro que te chateia, um erro que as pessoas te cobram acerca dele, e você pede perdão para Deus, mas ainda assim você permanece com aquele sentimento de culpa, você continua se cobrando, você continua olhando para a sua vida e se percebendo de uma maneira assim: eu acho que Deus não está me ouvindo, eu acho que Deus não ouve minha oração, eu acho que o que eu fiz não tem perdão. Tem muitas pessoas que sofrem com isso e passam a vida toda delas sofrendo por conta de pecados passados. E meus irmãos, isso é não compreender o sacrifício pleno, perfeito e suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando Jesus morreu e o texto fala que o seu sacrifício foi completo por nós, que Ele nos reconciliou de uma forma completa com o Pai, significa que os nossos pecados confessados, com arrependimento, esses foram lançados no mais profundo do abismo. Faz sentido isso para você? Então, meus irmãos, Satanás, ele tem sempre essa estratégia. Ele trabalha como um tentador e também como um acusador. Então, em um momento ele está te tentando, no sentido: vai lá, faz, todo mundo faz isso, ninguém vai saber. Ou então, ninguém considera isso pecado, isso é uma coisa comum, está normal no mundo. Você merece experimentar esse prazer. E aí então, ele vai te tentando e você então tropeça. No momento que você peca, ele muda de atitude, de estar vendo só quem tu és. Tu achas que tu mereces perdão? Depois dessa vez, várias vezes tu repetiste o mesmo pecado. Tu achas que Deus vai te perdoar de novo? E aí então, esse trabalho que ele desenvolve, muitas vezes esfria o nosso coração, ou fazemos como o que Adão fez, né? Depois de pecar, o que foi que ele fez? Dobrou os joelhos e orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados? Não, ele, tendo consciência do seu erro e certamente acusado por Satanás, ele foge e tenta se esconder de Deus. Então, não são poucos os crentes que depois de pecarem se escondem de Deus, porque não compreendem a doutrina da obra redentora de Cristo Jesus, a doutrina da justificação perfeita de Cristo Jesus em favor daqueles que se arrependem com todo o seu coração. Então, não percam isso de vida. Cristo, pela sua obediência em morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados e, em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Então, o que Jesus Cristo realizou em nosso favor foi aceito completamente pelo Pai. E a prova disso, que o sacrifício de Cristo foi aceito, a prova que por causa desse sacrifício nós também fomos aceitos diante do Pai, é que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. O salário do pecado é a morte. Se Jesus Cristo permanecesse ali,
naquele túmulo, se o seu corpo continuasse ali, naquele local, significaria que o sacrifício dele não foi aceito pelo Pai. Mas Deus aceitou o seu sacrifício porque ele não tinha pecado algum. E porque ele não tinha pecado algum, ele pôde expiar por todos nós. Ele pôde pagar o preço de todos nós. E é por isso que nós temos plena convicção da nossa salvação. O texto diz mais: contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente, neles nós, a justificação deles provém unicamente da livre graça. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: Deus Pai resolveu nos salvar. Jesus Cristo, o Filho, foi lá e livremente pagou o preço por nós. Então, tudo isso foi feito não para pagar uma dívida conosco, do tipo assim: olha só, o Ronald é bom, vale a pena, a gente precisa salvá-lo. A gente tem essa dívida com ele, porque olha só, ele tem feito bondade na terra, ele tem feito caridade na terra. Então, ele tem feito boas obras na terra. A gente tem o dever de salvá-lo, sim. Então, não é isso. Ele fez livremente e ele fez sem que eu merecesse. Jesus Cristo morreu, me reconciliou com o Pai sem que eu merecesse. E isso se aplica a você também. Então, aqui está um ponto que para nós que queremos ter as coisas no nosso controle e que raciocinamos dessa maneira bem lógica, né, no sentido de eu faço, eu mereço, isso às vezes traz algum incômodo no nosso coração. Mas, meu irmão, minha irmã, a gente precisa cada vez mais acomodar no nosso coração essa ideia de um sacrifício pleno feito por nós, de forma graciosa, sem que merecêssemos. Sem que merecêssemos. O texto diz assim mesmo: a fim de que tanto a perfeita justiça como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Então, por que Jesus Cristo morreu? Por que Deus nos reconciliou com Ele? Por apenas um motivo: para a glorificação do Pai. Não foi porque a gente precisa dar uma vida melhor para esse povo, a gente precisa dar uma vida melhor para essa humanidade, vamos então fazer um plano de salvação. Não. Toda essa obra redentora teve como propósito glorificar a Deus na nossa justificação. Então, ele é glorificado na nossa justificação, assim como ele é glorificado na condenação daqueles que o rejeitam. Deu para entender isso aí? Vamos ver alguns textos para a gente poder dar base a isso daí. Romanos 5, verso 8, 9 e 18. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós não tínhamos mérito algum, não tínhamos mérito nenhum. Então, toda a obra de Jesus Cristo foi de uma forma graciosa e livre, porque nós ainda éramos pecadores, como ainda o somos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça de Cristo. Que ato de justiça é esse? A justiça é a morte pelo pecado,
e ele veio e morreu pelos nossos pecados. Então, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Hebreus 10, o verso 10 e 14. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Porque com uma única oferta, uma oferta perfeita, uma oferta suficiente, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja só, meus irmãos, mais uma vez, de uma vez por todas, de uma única vez, Jesus Cristo, então, nos justifica perante o Pai. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que coisas maravilhosas que Deus nos dá, a salvação. Então, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para morrer por nós. Então, assim ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, quando a gente fala todas as coisas, nós podemos pensar, meus irmãos, em todas as coisas graciosas que Deus nos concede, como o perdão. Então, Deus enviou o seu filho para morrer por mim. Ele não vai me perdoar quando eu peço perdão pelos meus pecados? Ele não vai me abençoar? Ele não vai iluminar o meu caminho? Ele não vai me alimentar espiritualmente, cuidar para que eu desenvolva a minha vida espiritual, a minha estatura espiritual? Então, vejam que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é de que nós temos um vasto caminho na nossa relação com Deus, porque o maior preço de todos, Ele pagou por nós. O maior preço de todos, Ele pagou por nós. Faz sentido isso para você? Quanto vale esse templo aqui? Esse templo, um exemplo bem grosseiro, eu sou péssimo de exemplo. Mas vamos dizer que esse templo aqui, o valor dele seja 1 milhão. É mais, eu sei, ok. Mas é 1 milhão. E aí então vem uma pessoa e paga 50 milhões por esse templo. Não, 100 milhões por esse templo. Um valor absurdo, muito acima de mercado. Aí eu me levanto e digo, não, mas olha, ok, compraste, mas esse púlpito aqui não está na jogada, tá bom? Esse púlpitozinho aqui não está na jogada. Você não comprou esse púlpito. Seria uma coisa absurda, considerando o preço que foi pago. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o sacrifício de Cristo, o preço que Cristo pagou em nosso favor, é um preço tão grandioso, que Deus Pai, pelo preço que foi pago por nós, nos dá tudo aquilo que precisamos para desenvolver a nossa fé. Ele não nos nega isso. Por isso que a nossa relação com Deus é uma relação abençoadora, uma relação de comunhão, uma relação onde em tudo nós só ganhamos. Só ganhamos. E às vezes nós tiramos o nosso olhar dessa vastidão que é a nossa relação com Deus e ficamos olhando as migalhas que o mundo nos oferece. Nós começamos a colocar olhos nas migalhinhas que o mundo vai nos oferecendo, que Satanás vai acenando para a gente. E aí então nós muitas vezes abandonamos a nossa comunhão com Deus, porque
Porque eu quero me abraçar a uma migalha que Satanás me ofereceu neste mundo. Isso é terrível, meus irmãos. E nós precisamos estar atentos a isso. A nossa vida com Deus, ela é abundante, vida abundante. Nós só experimentamos com Deus. Por isso nós não podemos nem pensar em trocar essa abundância de vida com as migalhas que o mundo tem nos oferecido. Alguma pergunta até aqui? Vamos ao quarto parágrafo. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, em que momento? Então, Jesus Cristo realizou uma obra lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, mas nós só tomamos posse disso no momento em que o Espírito Santo vai lá e nos chama. É nesse momento que nós somos justificados. Ele nos chama, abre os nossos olhos, conseguimos ver a grandiosidade de Deus, conseguimos ver a nossa pequenez, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e o Espírito Santo então faz em mim morada. Neste momento é aplicado a justificação. Deu para entender bem? Então, todos aqueles que são chamados para a justificação. Numa. Oi. Batismo? Qual? Nós somos batizados pelo Espírito, nesse momento. Não, nas águas isso é só um símbolo. Então, quer dizer, eu não estou errada de acreditar que a partir do momento que as escamas caíram dos meus olhos e eu me submeti à gloriosa e bondadosa vontade de Cristo, eu estou, digamos assim, justificada. Obrigada. Justificada. Não é o batismo com água, tá bom? Que nos justifica. É o batismo com o Espírito Santo. É o momento em que nós somos selados com o Espírito Santo, igual Efésios capítulo 1 descreve. Então, é nesse momento, todo aquele que é justificado é batizado no Espírito Santo. Então, não tem essa de você é salvo e depois, em algum momento especial da tua vida, você recebe um batismo do Espírito Santo e começa a manifestar dons que antes você não manifestava. Não temos respaldo bíblico para isso. Nós somos batizados pelo Espírito Santo e assim justificados no momento da nossa regeneração, no momento em que eu confesso os meus pecados e diante do Senhor, e aí então o Espírito Santo me sela, me fazendo de templo, de morada dele. Tá certo? Reverendo, diga. A confissão traz uma importante lição, né? Quanto, primeiro, a Trindade envolvida na nossa salvação, né? Na justificação de Deus, na eternidade, Cristo se encarnando, morrendo, o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Mas também, não sei se isso se aplica aos irmãos, mas esse ensino nos traz também a consciência de que existe um tempo agora de resposta, né, e de atuação do Espírito Santo para a vida de cada pessoa. Então, o tempo que o Senhor me chamou aos 19 anos, não foi o mesmo tempo, por exemplo, do meu pai ou do meu irmão, que até agora parece que não encaixa, e ele vê a minha vida, a transformação da minha vida, e sempre que a gente pode, a gente fala do amor de Deus para eles, mas parece que as coisas não encaixam, e a gente pode ter aquele desânimo de parar de falar e tudo, ele não é um eleito.
quando a gente olha para esse ensino, né, reverendo, a gente vê que não é assim. Deus pode ter morrido por ele, pode ter justificado na eternidade, Cristo pode já ter morrido por ele no tempo adequado, mas o Espírito Santo ainda não aplicou essa obra, né? Sim. Eu costumo dizer que a gente não pode. As pessoas, elas gostam muito daquele verso: você pregou, se rejeitou a palavra, bate o pó da sandália dos pés e deixa para lá a pessoa. Não. A gente precisa insistir. A gente precisa continuar pregando. Enquanto Deus nos der fôlego, nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas, principalmente aquelas próximas a nós. Eu já dei esse testemunho aqui. A minha mãe orou 40 anos pelo meu pai. 40 anos de sofrimento, orando. Até que um belo momento, nada de diferente foi feito, mas o Espírito Santo o chamou. E aí então, em nada diferente, ele responde de uma forma positiva ao Evangelho de Cristo. Então, o que é que precisamos ser? Perseverantes. Não desistir da nossa família. Não desista da sua família. Continue pregando, continue orando, clamando e dando bom testemunho. Porque o Espírito Santo usa disso. O Espírito Santo usa disso. Pastor, vamos lá. Para eu ser justificado, eu tenho que ter o entendimento de que hoje eu sou justificado porque caí nas escamas. O adulto, sim. E como fica a questão das crianças? No tempo de Deus, do mesmo jeito. No tempo de Deus, Ele vai te chamar adulto. E no tempo dele, Ele chama a criança também. No tempo dele. Uma criança que morre, se ela foi justificada, ela é salva. Se ela foi. Não. A justificação não é condicional. O adulto, sim. O adulto, ele precisa dar uma resposta. Entendeu? E essa resposta vai depender se ele é um eleito ou não. Tem criança que tem o discernimento do bem e do sim. mal, né? Mas uma criança que morre, um feto que morre, ele vai ser salvo? Ele vai ser salvo? Hein? Se ele for um eleito, ele vai ser salvo. O senhor já respondeu então o que eu ia perguntar, que era uma criança não batizada. Então um feto não foi batizado. Sim. O batismo é apenas um sinal externo. Ele não tem poder salvífico. Nem todos os que são batizados com água aqui na frente são salvos. Ah, se fosse, meus irmãos, antes saía dando banho em todo mundo aqui. Mas não é assim. Não é assim. Quantos se batizaram aqui e hoje estão no mundão, negando, fazendo oposição ao Evangelho de Cristo? Entendeu? Então, o batismo é apenas um sinal que você faz parte. Assim, quando eu me batizo, eu estou dizendo, eu faço parte dessa aliança. Entendeu? O que eu aprendi então de que quem crer em mim e for batizado será salvo, não é por aí então. Quem crê, sim. Agora, quem é que vai crer? Só os eleitos. Igual Atos capítulo... Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Qual? Ei, reverendo, é só uma luz. O Adão Carlos Nascimento, quando ele trata dessa doutrina, na classe catecúmenos mesmo a gente vê isso, né? Ele aborda esse texto pelo contexto. Então, para quem que Jesus está ensinando isso, dizendo isso? Ele está dizendo não para os filhos
mas ele está dizendo para os gentios: olha, vocês vão pregar para uma nação que não tem filho cristão. Eles não têm uma família cristã. Os gentios sequer são pagãos, entendeu? Então, a estas pessoas, aqueles que crerem e for batizados serão salvos, mas não para os filhos dos eleitos, porque o evangelho era muito embrionário nessa época, entendeu? Então, não se aplica aos filhos dos crentes esse texto, porque eram os discípulos, os filhos dos crentes, entendeu? Os únicos cristãos eram os discípulos. O texto que eu quero destacar para ti é Atos 13:48, que diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se. E glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, no povo que não era judeu, foi pregado o evangelho, e aí então os que creram foram todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna. Eles creram. Bom presbiteriano, né? Pagou o telefone aqui. Pastor, a gente estava vindo no carro para cá e eu fiquei muito impressionada com o nosso texto, o nosso estudo de hoje, porque nós falávamos de um conhecido nosso que a gente tem falado do evangelho para ele, e a esposa dele disse para mim que ele não quer nada com Deus de nenhuma religião. E eu falei assim: mas nenhuma, nem católico, nem espírita. Ela: não, nada. Aí eu virei para o meu marido e disse assim: olha, eu não vou mais falar nada para ele de Deus, porque a esposa dele disse para mim que não quer. Aí ele falou assim: só o nosso testemunho já vai falar. Sim. E se for da vontade de Deus, o Espírito Santo pega ele, usou esse termo, pega ele em qualquer momento for, mesmo que a gente não fale. Sim. E aí a gente hoje está estudando e o que a gente veio conversando na vida prática. Sim. Que às vezes a gente até esmurece de tanto pregar para uma determinada pessoa e parece que não vai acontecer. E esse pensamento, talvez não seja. Então, mas só o nosso testemunho ali já... É por isso que eu tenho insistido, meus irmãos, apliquem isso. Comece dentro da casa de vocês, estude com os filhos de vocês, com os parentes, e numa convicção de que não serão vocês que vão mudar a vida da pessoa, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante orar: Senhor, aplica isso, Senhor, opera com teu Espírito, dá direcionamento, esclarece, ilumina. E você, apenas em obediência a Deus, você vai e fala desse plano de salvação para a pessoa que você está evangelizando, entendeu? E você acha que Deus precisa da tua eloquência? Você acha que para Deus salvar alguém, Ele precisa que você seja capaz de apresentar um tratado teológico para a pessoa? De forma alguma. De forma alguma. Eu gosto muito do exemplo do pastor Hernandes. Vocês já devem ter ouvido isso, que quando ele foi convertido, ele então, empolgado, saiu para evangelizar. A igreja ficava próximo a um batalhão de polícia, e aí então ele, todo empolgado, ele se dirigiu àquele batalhão, e quando ele chegou lá, diz que um daqueles guardas bem alto assim, ficou na frente dele perguntando o que ele queria. Ele travou completamente. Ele só conseguiu dizer a si mesmo: Jesus te ama. E ele virou as costas e foi embora. No domingo, está lá aquele armário, dando o testemunho, dizendo que ele estava passando por um momento muito difícil, e que um jovem franzino apareceu lá e disse: Jesus te ama. O Espírito Santo usou disso. E é assim, meus irmãos, nós precisamos ser apenas obedientes e pregar o Evangelho de Cristo, ok? Vamos ler alguns textos aqui. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos. Ok. Meus irmãos, eu quero assim ter a oportunidade de tratar com vocês um assunto que eu acho assim muito importante para a igreja. Nós ouvimos muito dessas questões de Israel, né? E a gente ouve as igrejas evangélicas muitas vezes defendendo a ideia de que Israel é o povo de Deus, que o que está acontecendo é uma guerra santa. Nada disso, meus irmãos. O Israel de Deus é a igreja dele. O Israel de Deus é a igreja dele, que é formado por todos os povos, de todas as nações. Então, não tem esse negócio. E nós cometemos um erro muito grave quando nós enviamos missionários para tudo quanto é lugar, menos para Israel. Menos para Israel. Então entenda isso. Entenda isso. O povo, o Israel de Deus hoje é a igreja dele, que é formada por todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo Jesus, que estão espalhados por todo o mundo, por todos os povos, línguas e nações. Deu para entender? Eu quero um dia poder expor isso com mais clareza para vocês, mas não caiam nessa, tá? De achar assim que o israelita é povo de Deus e o muçulmano é do diabo. É do diabo todo aquele que não reconhece o senhorio de Cristo Jesus. Tá certo? Eu sei que alguns ficaram chocados. Pela cara eu já vi. Gálatas 4, de 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, por que Jesus Cristo veio? Veio para nos salvar. E qual é a consequência da obra redentora de Cristo Jesus? Nós somos adotados como filhos. Uma outra questão que está presente aqui também: nem todos são filhos de Deus. Esse negócio de eu também sou filho de Deus, só se tu reconheceres Jesus como o teu Senhor e Salvador. É nessa condição, e é para essas pessoas que Jesus Cristo foi enviado para justificar e assim o Pai adotar como filho. Entendeu? Então todos nós somos criaturas de Deus, mas não todos filhos, tá bom? Eu sei que vocês também ficaram horrorizados pela cara de vocês. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, está falando de Jesus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, por que nós fomos justificados? Porque o sacrifício de Jesus foi aceito. Foi aceito. Então, o povo de Israel sacrificava um cordeiro, um animal, todo ano. E ele precisava fazer isso todo ano, por quê? Porque era um sangue de bodes e carneiros. Jesus Cristo, então, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, veio e morreu, pagando de uma vez por todas toda a nossa dívida. Então, Jesus não precisa vir todo ano morrer por nós. Um único sacrifício foi suficiente para pagar toda a nossa dívida. Por isso que você pode orar ao Senhor, confessando o seu pecado, com arrependimento no coração, e ter a certeza de que Deus te perdoou. Por quê? Não é por causa de você, é por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Tá bom? Não é porque você merece,
é porque Jesus Cristo morreu por você. Quando Deus Pai olha o seu pecado, Ele não olha você, Ele olha o sangue do Filho dele que foi derramado em teu favor. Tá certo? Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto explica tudo o que nós temos falado até agora. Então, vejam, meus irmãos, que pensar diferente disso, achar que você tem parte na sua salvação, que salvação é por obras, não tem base bíblica para isso. Não tem base bíblica para isso. Próximo. Último parágrafo, meus irmãos. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Então, quantos nascerem e forem escolhidos por Deus, Deus vai perdoar os pecados. Embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz da sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. O que ele está dizendo aqui? Uma vez salvo, salvo para sempre, meus irmãos. A gente não decai da nossa salvação. Agora, nós podemos ter a nossa comunhão com Deus prejudicada por conta da nossa desobediência, por conta dos nossos pecados cometidos. Então, Deus se desagrada de nós e por conta disso, muitas vezes, Ele desce a disciplina em cima de nós, que ainda assim é demonstração de amor. Ainda assim. A Bíblia, lá em Hebreus, fala, né? Que filho há que o pai não corrija? Se estás sem correção, a que todos já têm recebido, é porque não sois filhos e sim bastardos. Bastardos. Então, quando nós olhamos o mundo e percebemos o mundo e alegre no pecado, você fica aqui assim, poxa Deus, eu piso na bola um pouquinho, tu já me dá uma disciplina. E o mundo lá fora, a gente tem visto pessoas fazendo mal a todo mundo. Essas pessoas estão entregues, não são filhos, são bastardos. E Deus nos trata com amor, por isso Ele nos disciplina. E a sua disciplina é para nos mantermos no caminho dEle, perseverando no caminho da fé, para que a gente não venha se extraviar. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus não é que você neste mundo vai experimentar prosperidade, meus irmãos. Às vezes as pessoas, elas querem pregar dessa forma: se tu és filho de Deus, tu vai prosperar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado. Mas não é essa a promessa de Deus. A promessa de Deus é de que nós vamos perseverar até o dia que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e assim nós experimentarmos a glorificação em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Salvação é a promessa. Então nós não podemos olhar para o mundo e dizer assim mesmo: poxa, o mundo está prosperando, o mundo está recebendo o prêmio dele já. Mas estão entregues a eles mesmos. Você vai querer trocar de lugar com o mundo? Você vai querer tirar os olhos da abundância de uma comunhão com Deus para experimentar essas migalhas? Essas migalhas? Certamente que não. Então a gente precisa compreender isso. Vamos ver alguns textos para isso.
1 de João, capítulo 1, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, meus irmãos. Não duvidem disso. Satanás certamente vai estar sussurrando no teu ouvido, dizendo que porque você pecou pela 10ª vez, Deus não vai te perdoar, que você não merece o perdão de Deus. Ele pode falar isso para você, e talvez a tua vida seja uma vida traumatizada por conta dessa culpa. Não aceite isso, porque isso vem de Satanás, não vem de Deus. A promessa de Deus é de perdão pelos nossos pecados, quando confessamos os nossos pecados com arrependimento no coração. Salmo diz assim: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Por que que nós somos salvos? Por que que vamos perseverar até o fim? Não é porque merecemos, gravem isso, mas é porque Deus é fiel à sua palavra, e a nossa justiça, ela foi paga por um preço precioso de sangue, o de Jesus. Então, não é por nós, é pelo próprio Deus, tá certo? Essa palavra aqui, com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Iniquidade é aquilo que você pratica como se não tivesse uma lei, tá? Então, é como se você estivesse ignorando a vontade de Deus, como se ela não existisse, e você estivesse vivendo de acordo com os teus próprios preceitos e vontade. Isso é iniquidade, tá certo? Então, só para a gente ter conhecimento e conseguir avaliar as nossas próprias ações. Outro? Tinha mais um parágrafo? Só uma... Vamos lá, vamos terminar isso. Sobre esse método de Deus de chamar a atenção dos seus filhos, né? Às vezes a gente não sentir falta da graça de Deus, não sentir falta da comunhão com Deus é um péssimo sinal, né? Então, no Antigo Testamento, no livro de Oséias, quando Deus chama a atenção do povo que estava totalmente afastado, a atitude de Deus foi isso, foi privar Israel da sua graça. No capítulo 6, eles retornam dizendo, vamos voltar, né? Conheçamos e continuamos a conhecer, prossigamos em conhecer o Senhor. Ele abriu a ferida, Ele também vai nos sarar e tudo. E Deus faz a pergunta: o que eu vou fazer com vocês, Israel? Porque o amor de vocês é como a relva da manhã, que nasce, mas no final da tarde já murchou. O amor de vocês é um amor muito falso, né? Então, o que eu vou fazer com vocês? É a pergunta que Deus faz, né? E assim, porque o povo se adaptou nisso, pecou, aí deixou de receber as bênçãos de Deus. Então, a falta da bênção de Deus faz com que eles entendam aquilo como maldição e voltam, né? Tanto que esse é um tipo de arrependimento insincero que diz o texto. Quando a gente não sente falta da presença paterna de Deus, da graça de Deus, é um péssimo sinal. É um sinal de que nós não estamos arrependidos. A gente sente falta de bênçãos, sabe? A gente precisa estar satisfeito em Deus. A gente precisa estar alegre em Deus, somente. Então, por exemplo, você
vem para a igreja domingo porque você tem medo de ser disciplinado, você dá o seu dízimo porque você tem medo de ser disciplinado e o teu dinheiro seja como aquele que coloca num saquetel furado. Então, isso de longe não é o amor que Deus espera, né? Então, isso é um relacionamento legalista com Deus. Eu preciso amar a Deus, por quê? Porque Ele é Deus, ponto. Não é porque Ele me dá bênção, não é porque sem Ele eu vou deixar de ter as coisas. Eu tenho que amar a Deus, me sentir satisfeito e feliz com Ele, por quê? Porque Ele é Deus, ponto final. Ok? A justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos esses aspectos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. O que ele está querendo dizer? O que foi que justificou Abraão? O que foi que justificou Davi? O que foi que justificou Moisés? É o mesmo que justifica a mim e a você. Jesus Cristo. Então, aqueles do passado, eles manifestavam essa fé de que um dia Deus enviaria o Cordeiro Santo, que pagaria o preço dos pecados deles. Então, eles manifestavam a fé deles. Por isso, eles sacrificavam os animais. Todas as vezes que eles sacrificavam o animal, eles estavam dizendo: Senhor, hoje eu estou sacrificando, mas eu creio que um dia tu mandarás o teu Cordeiro, o Cordeiro Santo. Então, o que os justificou no passado é exatamente o mesmo que nos justifica hoje. Cristo Jesus. Ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser reconciliado com Deus, se não experimentar essa relação com Cristo Jesus, se não reconhecer Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus se definiu assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deu para entender, meus irmãos? Vamos ler aqui uns textos. Gálatas. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Outro texto? Acabou. Voltou para o início? Tá. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre isso? Boa noite. É uma dúvida por ignorância mesmo, tá, pastor? Se não tiver nada a ver... Não. Tem um trecho em que Paulo fala que eles precisavam ser persuasivos, né? Aí teve um momento que o senhor falou, né? Não, mas não é pela tua eloquência e tudo mais. Qual era o contexto dessa história lá? Porque eu acho que numa das suas cartas, eu digo que não tem nada a ver porque eu não lembro agora qual é o trecho, mas ele fala em persuasão. É aquele texto que ele diz: eu me fiz de tudo com todos? Sim. 1 Coríntios 9. Ele fala apenas da responsabilidade dele. A responsabilidade dele, e é o que nós temos que fazer. Aquele negócio que eu falei no início, hoje facilmente nós viramos as costas. Então eu falo do evangelho que tu não queres, eu já viro as costas, já te abandono. E já justifico, já preguei o evangelho para ele, né? Estou livre do teu sangue. Mas o apóstolo Paulo não. Ele diz assim mesmo que ele se fez de tudo com todos, no sentido de conquistar a todos, né? É esse o texto, é o que o texto fala, né? Então ele procurou ser persuasivo, ele procurou usar o melhor método para falar, ele procurou o melhor momento, entendeu? Ele procurou a melhor estratégia. Com os gentios ele falou de um jeito, com os judeus ele falou de outro, se mostrando também de um jeito com os gentios
e com os judeus diferente, entendeu? Os sem lei, eu também me coloquei como se eu também não tivesse debaixo da lei, mesmo estando debaixo da lei do Senhor, entendeu? Ele fala tudo isso. Então, isso mostra que existe uma responsabilidade sobre nós e que a gente precisa buscar o melhor de nós para falar do Evangelho. Então, atrelado à mensagem do Evangelho, eu tenho que dar o melhor de mim. E entra também a questão do testemunho. Então, como é que eu vou falar do Evangelho, por mais que eu fale com eloquência, se a minha vida, ela não dá respaldo? Porque o apóstolo Paulo, ele falava com autoridade. Entendeu? Para que de alguma forma tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Exatamente. Não é legal isso? Vamos lá então? Mais alguma pergunta? Vamos ficar de pé então? Nós estamos avançando, meus irmãos. Vocês se lembram quando nós começamos a estudar a Confissão de Fé de Westminster? Hein? Não. Eu tenho lá marcado. Nem eu me lembro. Mas nós chegamos na metade. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido esse Deus bondoso e misericordioso, que diante de um povo que não merece, Senhor, da Tua misericórdia, Tu tens operado com graça, Senhor, e bondade, enviando, Senhor, Cristo Jesus para nos justificar. Pai querido, que esse conhecimento redunde, Senhor, em uma vida de gratidão a Ti, Senhor, em uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor, em uma vida disposta a fazer qualquer coisa para agradar o Teu coração. Toma conta, Senhor, de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Podem sentar. Nós temos visitantes hoje. Não estou vendo nenhum visitante. Lembrando das nossas programações, amanhã nós temos Homens Fortes às 6 horas da manhã, tá bom? E domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical normal e à noite o nosso culto vespertino. Que Deus abençoe a todos, queridos. Tá bom, meu querido?